A recente troca de ataques no Estreito de Hormuz aumentou a pressão sobre o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. O presidente americano Donald Trump se recusou a responder hoje o que consideraria como uma violação do cessar-fogo. E nos bastidores, a CNN apurou que Israel coordena com os Estados Unidos a possibilidade de lançar novos ataques contra alvos estratégicos para pressionar o Irã e ceder nas negociações. A nossa editora de internacional, Mariana Catassi, já nos estúdios da CNN em São Paulo, tem mais informações. Mari, bem-vinda. Olá, Débora. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham, para o Yuri. Débora, realmente, desde que os Estados Unidos anunciaram que guiariam navios comerciais pelo Estreito de Hormuz e o Irã lançou alguns ataques que os Estados Unidos, então, retaliaram, ficou a dúvida no mundo todo de em que pé está esse cessar-fogo. O cessar-fogo, de fato, continua? E Donald Trump foi justamente questionado sobre isso hoje na Casa Branca. Um repórter perguntou para ele o que o Irã teria que fazer para que ele considerasse que o cessar-fogo foi violado. E Trump não respondeu diretamente. Ele disse apenas que o Irã sabe o que pode e o que não pode fazer dentro dos termos do acordo. Mas então, qual a posição oficial dos Estados Unidos a respeito dessa trégua? O chefe do Pentágono, o secretário Pete Hegseth, disse hoje mais cedo, Débora, que os Estados Unidos consideram que o cessar-fogo está de pé, sim, não caiu. E que esse contratempo no Estreito de Hormuz, essa troca de ataques, já era esperada quando os Estados Unidos anunciaram que guiariam os navios comerciais. Ele disse ainda que esse plano dos Estados Unidos de guiar os navios é uma operação totalmente distinta e separada e não configura uma retomada da operação militar dos Estados Unidos contra o Irã. Ele disse que essa é uma ação com um escopo muito bem delimitado e com previsão para acabar, um período de duração limitado, então não configura a queda do cessar-fogo. Mas ele falou, uma fonte de Israel também falou para a CNN que os israelenses já estão coordenando com os Estados Unidos uma possível retomada dos ataques caso o cessar-fogo colapse. Os planos de ataques, principalmente a alvos da infraestrutura energética e a altas lideranças do Irã, que já estavam de pé antes do cessar-fogo, poderiam ser retomados se o cessar-fogo colapsar. Mas é claro que essa decisão final vai ficar para Donald Trump, Débora. Mari, deixa eu aproveitar a sua presença conosco. Uma fonte de Israel disse à CNN que os ataques no Líbano contra o Hezbollah vão escalar. Justamente se esse cessar-fogo com o Irã entrar em colapso, quais outras últimas informações temos nesse fronte de guerra? Pois é, Yuri, da mesma forma que Israel e Estados Unidos coordenam uma possível retomada dos ataques no Irã, Israel também já manifestou o interesse de intensificar os ataques contra o Hezbollah no Líbano. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu teria, segundo uma fonte, já falado com Donald Trump e manifestado o interesse em retomar esses ataques. Os militares israelenses querem principalmente retomar os ataques ao norte do rio Litani, que é o rio que separa o sul do Líbano do restante do território. A gente lembra que logo depois que o cessar-fogo entre Israel e o Líbano foi anunciado, Trump disse que Israel estava proibido de atacar Beirute, por exemplo, outras regiões do país, mas que os ataques no sul continuam. Israel e Hezbollah têm trocado ataques no sul e desde que o cessar-fogo foi anunciado, pelo menos 400 pessoas já morreram no sul do Líbano, isso segundo o Ministério da Saúde libanês, e agora Israel está de olho e avalia sim retomar com mais intensidade os ataques ao Hezbollah, isso se o cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos entrar em colapso, Yuri.